sabe, diga uma coisa boa para ela. Então, hoje é um dia muito especial para nós, muito especial. Hoje é um dia que nós deveríamos ter ornamentado a igreja. Na noite passada, nós deveríamos ter reunido as nossas famílias, feito um jantar diferenciado e falarmos do dia de hoje. Eu já vou explicar. Esse título que vocês estão vendo na tela, ele é igual ao de uma mensagem que eu preguei algum tempo atrás. Hoje o conteúdo é diferente, mas como o sentido é o mesmo, a situação não mudou, eu pensei em diversos títulos e eu acho que esse daí é o mais adequado. Só que antes de prosseguir, eu queria fazer uma colocação. Essa semana Deus realizou um milagre entre nós. O nosso querido irmão André, esposo da Fernanda Cafarati, ele estava na fila guardando um rim para ser transplantado. Ele era o terceiro da fila, mas por causa de algumas conjunções de fatores, ele já recebeu o fígado, o rim, já correu tudo bem na cirurgia, ele está se recuperando bem. Então ele deve estar assistindo a gente agora. Queria mandar um abraço aí para o André, para a Fernanda. E queria junto com vocês louvar a Deus pela bênção que ele concedeu ao nosso irmão. Poxa, glória a Deus. Esse casal é muito querido da gente e nitidamente foi um milagre poderoso que Deus realizou para que hoje nosso irmão já estivesse com um rim novo. Ele é muito jovem ainda, então tem agora um longo tempo pela frente, muito mais confortável do que era o tempo dele tendo que fazer hemodiálise rotineiramente. Obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, pelo que celebramos hoje. E eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito esteja nesse lugar, nossas mentes estejam ligadas a Ti e que o Senhor fale com a gente intensamente. Senhor, vem falar com a gente, precisamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma pergunta simples. Deus pode criar uma pedra que seja muito, muito, muito grande? Quem tem uma noção do poder de Deus diria, com certeza, Deus criou o cosmos, Deus criou o universo, Ele é capaz de criar qualquer coisa. Quanto mais uma pedra muito grande, aí eu perguntaria para vocês, Deus pode mover uma pedra que seja muito, muito, muito grande? Então você também responderia, com certeza, Deus pode todas as coisas, poderia mover uma pedra que fosse imensa, por maior que ela fosse. E aí vem a terceira pergunta. A terceira pergunta é, Deus poderia criar uma pedra que fosse tão grande que Ele mesmo não pudesse movê-la? Gente, antes que você entre em algum tipo de crise, eu quero dizer para você que isso é apenas um falso dilema. Nenhuma pessoa que busque a verdade com sinceridade faria uma pergunta dessas. É um falso dilema porque parte de um pressuposto falso de que Deus criaria alguma coisa que violasse a sua própria natureza, no caso, o aspecto da sua natureza onipotente. Então não faria coisas sem sentido ou coisas que fossem contra quem Ele próprio é. No entanto, a Bíblia traz algumas questões que são sim difíceis de nós entendermos, ou que poderíamos até dizer que são incompreensíveis.
Porque a verdade é que hoje a nossa realidade é que a queda do pecado, ela não lançou trevas densas apenas no nosso coração, mas também nas nossas mentes. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, esse versículo mesmo, ele assume que existem muitas coisas que não nos são reveladas, não foram reveladas e não são reveladas. Algumas coisas que talvez a gente tenha conhecimento quando chegar na eternidade. O texto do Apocalipse diz que chegará um momento que Deus revelará o seu mistério a nós. Então, quando chegar lá, a gente vai saber a que mistério ele se refere, sobre o que ele está falando. Então, essa é a verdade. Deus é incompreensível para a mente humana. Nossas mentes finitas, elas não conseguem compreender um Deus infinito. Nosso conhecimento sobre Deus é parcial e limitado. E nós só conhecemos Deus à medida que Ele mesmo desejar se revelar a nós. Sendo assim, nós reconhecemos que a Bíblia traz alguns mistérios. E um mistério é algo bem diferente de um falso dilema, como eu falei ainda há pouco. Um mistério não é um problema em si. Um mistério é uma verdade, é um fato cuja compreensão nós não conseguimos alcançar. Vou dar alguns exemplos. No meu entender, alguns milagres, se não todos, eles acabam sendo envolvidos em mistério. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Jesus andar sobre as águas é um fato, se reconhece, havia testemunhas que o viram. Mas o que aconteceu ali? Jesus levitou. Jesus fez com que a água se tornasse tão densa que ele conseguiu efetivamente se apoiar sobre a água. O que de fato aconteceu? Com 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de mais de 10 mil pessoas foram alimentadas e que sobraram ainda alguns cestos cheios de pães e peixes. Mas como é que isso aconteceu? À medida que eles cortavam o peixe voltava a crescer, cortava um pedaço de pão e aparecia o pão inteiro na mão dos discípulos, ou ele ia pegando o pão de dentro do cesto e o pão nunca acabava e os peixes também não. Como isso aconteceu? Peixe é um animal, é do reino animal. Por outro lado, pão é vegetal, vem do reino vegetal, é outro reino nesse sentido do estudo de geografia. E essa multiplicação dos dois se deu da mesma maneira? A gente não sabe, é um mistério. Nós sabemos que houve a multiplicação dos pães, as pessoas comeram os pães, comeram os peixes, mas como isso aconteceu, nós não temos explicação. As trevas que cobriram a terra no momento em que Jesus estava na cruz. Então, é certo que trevas cobriram a terra, a Bíblia afirma, a gente sabe que isso aconteceu. Mas o que aconteceu nesse momento? Foi um eclipse lunar, ou teria sido um astro imenso que passou entre o Sol e a Terra, precisamente nesse momento que Jesus estava na cruz. Ou Deus teria realmente reduzido a luminosidade do Sol naquele momento tão diferenciado de toda a história. Uma vez que o Sol parou para que Josué vencesse a batalha, agora reduzir a luminosidade do Sol, não haveria problema. O que aconteceu naquele momento que trevas cobriram a terra? Nós não sabemos. É um mistério. Esses são alguns tipos de mistérios, mas alguns outros talvez sejam mais delicados
e tragam mais consequências para nossas vidas. Ponto. Por que Ele nos escolheu? Como foi feita essa escolha? Por que Deus escolheu alguns e não escolheu outros? Nós não sabemos. Nós sabemos que a Bíblia faz essa afirmação, mas o que foi considerado, nós não temos ideia. É um mistério. Talvez saibamos quando chegarmos na eternidade. E, finalmente, um grande mistério que a Bíblia traz é o mistério da Trindade. É o fato de nós termos um Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um mistério, não é um falso dilema, é um mistério, é uma verdade bíblica essencial à nossa fé, ainda que seja difícil da gente entender ou da gente explicar. A verdade é que as 3 pessoas da Trindade, elas possuem a mesma essência, a mesma natureza divina, uma só vontade, um só sentir, um só pensar. As 3 pessoas da Trindade são iguais em honra, em dignidade, em majestade, em glória. Talvez a melhor forma da gente entender a Trindade é como o pastor Augusto Nicodemos explicou. O pastor Augusto Nicodemos explica a Trindade da seguinte forma. Ele fala assim: gente, a Bíblia afirma que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia também afirma que há um só Deus. Pronto, está explicado. Talvez seja a única forma de você explicar a Trindade. Ou seja, é um mistério. Nós não entendemos, mas a Bíblia faz essa afirmação. A gente vê claramente na história, ao longo do Antigo Testamento, a primeira pessoa da Trindade, Pai Celestial, sendo o grande protagonista. Ele luta por seu povo, ele interage com seu povo, ele conduz o seu povo em segurança à terra prometida, ele tira os inimigos, ele opera sinais maravilhosos e sobrenaturais. Principalmente no período dos 4 evangelhos e do livro de Atos, nós vemos agora a segunda pessoa da Trindade, Jesus, cumprindo sua missão na terra. O Natal é um momento em que a segunda pessoa da Trindade entra efetivamente na nossa história. E nós fazemos muito bem em celebrarmos o Natal. Mas Jesus volta aos céus e ele ensina aos seus discípulos. Ele diz: é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. E então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é enviado. Bem, o Natal. Percebe? Não faz sentido. Nós deveríamos celebrar com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, da mesma forma, esses 2 momentos, porque eles são muito parecidos. No Natal, nós comemoramos a vinda do Messias prometido. As profecias se cumpriram. A Virgem concebeu e deu à luz um filho. E quando isso aconteceu, começou um período da história que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. No entanto, algo muito semelhante aconteceu com o Espírito Santo. Veja, o profeta Ezequiel predisse, da mesma forma que o Messias foi predito por Isaías, o profeta Ezequiel prediz o Espírito Santo, a vinda do Espírito. Ezequiel 36, 26 diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Então vejam, isso que nós vivemos não é algo comum, normal. No passado, foi algo que os profetas anteviram, desejaram, quiseram experimentar. Mas a eles não foi permitido. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de
vocês o meu espírito. Percebe? Ezequiel antevendo esse período glorioso em que o Espírito Santo viria a habitar em nós, de maneira contida, visitar a terra, mas que ele seria derramado em proporções abundantes e inimagináveis. E isso se cumpriu exatamente no dia de Pentecostes. O que foi o Pentecostes? O que era o Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica que celebrava o início da colheita. Pentecostes era uma festa judaica que celebrava o início da colheita. Então, considere o seguinte no seu coração: nenhuma dessas datas aconteceu pelo mero acaso. Nenhuma dessas datas foi simplesmente uma coincidência aleatória, sem sentido. O fim de semana em que Jesus foi morto na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, foi justamente no fim de semana em que a Páscoa era celebrada. Então havia uma analogia naquele momento. Ao mesmo tempo, no momento em que se celebrava a libertação do Egito, o Filho de Deus veio, morreu na cruz no nosso lugar, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para que nós fôssemos definitivamente livres do pecado. Então, observa isso, não foi por acaso, existe uma mensagem nesses dias. E a mesma coisa se repetiu no dia do Pentecostes. Lembrassem de que eles foram peregrinos em terra estrangeira, para eles se lembrarem de que a vida não se limita apenas a essa terra. Então, quando o celeiro estava abarrotado, Deus mandava: agora vocês vão deixar o conforto dos seus lares e irão celebrar a festa das cabanas. Mas o Pentecostes, ele comemorava o início da colheita. Era o momento em que eles olhavam para os campos e eles verificavam: olha, os campos estão prontos, é hora de começarmos a colheita. E foi nesse dia em que se celebrava o início da colheita que o Espírito Santo veio e se derramou sobre nós. Pensando, vocês vão colher agora, vocês vão ceifar agora, e essa será a grande e última colheita da história. Esperaram mais 10 dias em Jerusalém, e no 50º dia, no dia 50, exatamente o dia em que se celebrava o início da colheita com a festa do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E isso, gente, não é algo que dependa de algum tipo de interpretação. Esse negócio que aconteceu foi realmente o que o profeta Joel predisse, foi o que Ezequiel estava falando. Não depende de alguma interpretação nesse sentido, porque o próprio apóstolo Pedro nos afirma, ele diz, Atos 2,15, estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Então Pedro repete detalhadamente, a partir desse ponto, a profecia de Joel, dizendo: olha, é isso que está acontecendo nesse momento. Ou seja, da mesma forma que 33 anos antes, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, havia vindo ao mundo, agora é a vez da terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo chegou e ele veio para ficar. O arrebatamento, quando o fim da história se consumar. Então, gente, eu quero dizer a vocês que o título dessa mensagem não foi original. Eu já vi usado esse título antes, mas esse título vem de um livro de um pastor chamado Francis Chan, que ele escreveu exatamente sobre o Espírito Santo, um livro excelente. E quando eu li o livro, me chamou a atenção, né, esse título, O Deus Esquecido. O que ele se refere com isso? E ele enfrenta um problema parecido, ou seja, o fato
da igreja em geral não dar muita importância para a pessoa e a ação do Espírito Santo entre nós. Talvez, por termos nos acostumado a nos referirmos ao Espírito como a terceira pessoa da Trindade, alguns tenham um entendimento equivocado de que o Espírito Santo seria um Deus secundário, um Deus periférico, um Deus menos importante que o Pai e o Filho. Comum, ordinário, banal, mas é algo igual em esplendor, em majestade e em glória ao Natal de Cristo. E dito isso, nós chegamos então no texto que eu gostaria de ler com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. O texto vai aparecer na tela, mas se você preferir abrir a sua Bíblia, esse será o texto lido. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Irmãos, esse é o texto que fala da vinda do Espírito. É dessa forma que o Espírito de Deus vem estar com a gente. E a partir desse momento, esse fato, esse evento, ele marca o início oficial da Igreja de Cristo no mundo. É a partir do momento que o Espírito vem e entra na igreja que a igreja efetivamente passa a existir. Esse é o momento em que a igreja, com I maiúsculo, é formada como uma comunidade espiritual, uma comunidade visível, uma comunidade missionária. É nesse momento que a igreja recebe poder para glorificar a Jesus e proclamar o Evangelho ao mundo.